Olá, pessoal! Hoje vamos analisar uma questão de concurso envolvendo temas variados de responsabilidade civil. Uma questão muito interessante e importante. Vamos lá. Sobre a responsabilidade civil, assinale a alternativa correta. Letra A. Ressalvados outros casos previstos em lei, os empresários individuais e as empresas, leia-se, sociedades empresárias, respondem pelos danos causados pelos produtos postos em circulação em caso de culpa ou dolo. Essa questão aqui está errada por esse final aqui, pessoal. Na verdade, a responsabilidade nesse caso é objetiva, ou seja, independentemente de culpa. Isso está previsto no artigo 931 do Código Civil. Vocês sabem que, em regra, pelo Código de Defesa do Consumidor, que é um exemplo de lei especial, que o próprio artigo do Código Civil faz a ressalva, a responsabilidade dos fornecedores de produto é objetiva. Então, por que o Código Civil tem um artigo similar ao Código de Defesa do Consumidor? Seria uma mera repetição do que já é previsto lá? Ora, pessoal, vocês têm que saber que, primeiro, o projeto do Código Civil remonta à década de 70, ou seja, anos de 1970 em diante, razão pela qual houve aí uma certa sobreposição de regras. Mas é interessante observar que a regra não é exatamente igual. Então, havendo relação de consumo, vai se aplicar a lei mais favorável ao consumidor, que em regra será o Código de Defesa do Consumidor. Porém, o Código Civil ele pode ser utilizado com relação a esse artigo ora analisado em hipóteses nas quais não haja relação de consumo, ou seja, que a vítima não seja destinatário fático do produto. Seria o caso, por exemplo, do transportador ter sofrido um dano em razão do produto, ou do armazenador do produto, ou do comerciante. São pessoas que não são destinatários finais, fáticos do produto, porém, pela regra do Código Civil, a responsabilidade do fornecedor aí do produto seria objetiva frente a esses demais participantes da cadeia de fornecimento, beleza? Então é isso, pessoal. Questão, portanto, errada. Letra B. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, independentemente de culpa da vítima. Ora, pessoal, vocês sabem que a responsabilidade do dono ou detentor do animal por danos causados pelo animal é objetiva, tá certo? Até aí tudo bem. Isso não torna a questão errada, né? Só que a responsabilidade objetiva, ela pode ser afastada, assim como a responsabilidade subjetiva também, pelas excludentes de responsabilidade, né? São elas. Vamos lembrar, pessoal? Vamos lá. As excludentes de nexo causal que, consequentemente, afastam a responsabilidade. Fato ou culpa exclusiva de terceiro, fato ou culpa exclusiva da vítima, e caso fortuito ou força maior. Veja que, portanto, a alternativa B se torna errada ao afirmar que o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano independentemente de culpa da vítima. Não. Caso se trate de culpa exclusiva da vítima, será afastada a responsabilidade do dono ou detentor do animal, tá certo? O dono também não ressarcirá nos casos aqui elencados, certo? Fato exclusivo de terceiro e caso fortuito ou força maior. Vocês podem dar uma olhada aí no artigo 936 do Código Civil, tá? E também do enunciado 452 da Jornada de Direito Civil do CJF, Conselho de Justiça Federal. Isso por quê, pessoal? Porque o artigo 936 ele vai constar ali como possibilidade de afastar a responsabilidade do dono somente a culpa da vítima e a força maior, tá? Mas a doutrina de jurisprudência pacífica entende que a culpa exclusiva de terceiro também é apta a afastar a responsabilidade do dono ou detentor do animal por dano causado por este, beleza? Letra C. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiros no uso do carro locado. Ou seja, você alugou o carro, você causou dano a outra pessoa. A questão está falando que você responde e também a empresa locadora de veículo. Vocês dois vão responder civil e solidariamente pelo dano causado a terceiro. Isso é verdade, pessoal? Muita gente não sabe, tá? Mas é
Correto, sim. Isso é uma questão sumulada, tá, pessoal? Uma criação da jurisprudência. Isso está previsto na súmula 492, pensão do STF, tá? Não é do STJ, não, é do STF mesmo, beleza? É uma súmula antiga aí do ano de 1969, tá certo? Então, letra C é o gabarito da questão. Vamos analisar as demais alternativas. Letra D. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for seu cônjuge. Essa alternativa aqui está falando do direito de regresso, tá certo? Que é possível, por exemplo, nos casos de responsabilidade indireta. Vocês sabem que a regra é que quem causa o dano responde pelo prejuízo. Porém, excepcionalmente, a lei cria hipóteses nas quais uma terceira pessoa vai responder por esse dano. É o caso, por exemplo, dos pais que respondem pelos danos causados pelos seus filhos menores. E é o caso também do empregador, que responde pelos danos causados, né, de forma injusta pelo seu empregado no exercício da profissão. Existem outras hipóteses também. Deem uma olhada no artigo 932 do Código Civil, tá bem? E aí, quando esse terceiro, por exemplo, o empregador ressarce um dano causado pelo empregado, ele tem que assumir para si essa perda, esse prejuízo? Não. Ele pode, posteriormente, ajuizar uma ação de regresso em face do empregado, pedindo reembolso do que houver pago a título de indenização da vítima, tá bom? Aí isso se chama direito de regresso. O fato é que há exceção ao direito de regresso, tá? Mas não é se o dano for causado por seu cônjuge, e sim quando o dano for causado por descendente seu, absoluto ou relativamente incapaz. É isso que está previsto no artigo 934 do Código Civil. O objetivo aqui da norma é evitar conflitos familiares e proteger o incapaz, tá certo? Por isso é que ela cria essa exceção. E vocês percebam que a criação da responsabilidade indireta, ela amplia, ela facilita que a vítima seja indenizada, porque ela tem uma pessoa a mais para responder pelo dano que sofreu. Beleza? Então, alternativa errada. Letra E, havendo usurpação ou esbulho do alheio, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado, independentemente da restituição da coisa. Ora, pessoal, a questão pode parecer um pouco difícil para quem lê, mas ela é fácil, eu vou explicar. E ela está errada, tá? Vocês nem precisariam saber o artigo específico, só de ler já dá para perceber que está errado. Vocês sabem que o esbulho, né, a usurpação é quando você toma de forma injusta a posse, né, direta de uma coisa de um terceiro. Isso pode ocorrer de forma violenta, clandestina ou precária. Muito bem, então vou dar um exemplo aqui. Imagina que o seu vizinho emprestou o seu carro, o carro dele, né, para você utilizar no final de semana. Terminado o final de semana, você se recusa a devolver o carro para o vizinho. Ora, a partir desse momento, você praticou esbulho. E aí, o que que você vai fazer? Você vai reembolsar o vizinho pelo equivalente? Você vai pagar um valor do carro para ele? E, além disso, devolver o carro? Não faz sentido nenhum. O que que você vai fazer? Você vai ser obrigado a devolver o carro e a pagar perdas e danos, tá? A serem analisadas no caso concreto, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó. Ocorre que existe a possibilidade do bem se perder. Nesse meu exemplo, imagina que você, né, utilizou o carro e aí você não devolveu e nisso teve um acidente, o carro pegou fogo e deu perda total no carro. Aí sim, nessa hipótese, você vai ser obrigado a devolver o valor equivalente do veículo, ou seja, do bem, mais pagar perdas e danos, tá certo? E essas perdas e danos pode ser lucro cessante, pode ser dano emergente, pode ser dano moral, a depender do caso concreto, beleza? Isso vocês podem ver, não tão bem explicado quanto eu falei, tá? O artigo 952 do Código Civil, que vai dizer que, havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, ou seja, devolver o bem, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações, ou seja, dano emergente, e o devido a título de lucros cessantes, beleza? Cabe aí também, eventualmente, dano moral, se for o caso, tá? Faltando a coisa, ou seja, se a coisa foi perdida, por exemplo,
dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado, ou seja, vai dar o valor da coisa, né, do bem perdido ao prejudicado, mas aí também as perdas e danos, lucros cessantes, danos emergentes, eventualmente dano moral. Outro exemplo, pessoal, imagina que seu filho furta o carro do vizinho, o vizinho deixou o carro lá com as chaves dentro, seu filho pegou e saiu para dar uma volta com o carro. Isso também se trata de esbulho, tá? Ou você emprestou para o seu amigo a sua casa de veraneio, né, na praia, para ele passar o final de semana ou passar as férias. Posteriormente, ele se recusa a devolver, fica morando na casa, tá? Tudo isso são hipóteses de esbulho do alheio, beleza? Então, alternativa errada, resposta correta, letra C. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos. Um grande abraço e até a próxima.